Olá, eu sou o professor Geraldo Neto e hoje nós vamos trabalhar a Lei 8.112 no programa Saber Direito Responde. Nós selecionamos alguns alunos que se inscreveram junto ao STF para a participação desse programa, para poder nos fazer perguntas aqui e interagir tanto com eles quanto com vocês, para trazer melhor essa matéria, essa Lei 8.112 e facilitar esse entendimento. Olá, tudo bem, João? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Davi? Esses são os nossos alunos que vão nos acompanhar no programa de hoje e eles vão começar fazendo as perguntas a respeito da Lei 8.112. E esse é o Saber Direito Responde. Diga, Davi, qual é a sua primeira dúvida? Professor, eu gostaria de saber se em matéria de responsabilidade civil do servidor público, Sim. a obrigação de reparar o dano pode se estender aos seus sucessores. Excelente sua pergunta, Davi. Se você parar para analisar, pode a administração pública, quando ela tiver numa ação de ressarcimento para com o servidor, interferir até o limite do patrimônio transferido? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso da administração para com seus servidores? Ela pode invadir? Gente, entenda uma coisa. Toda vez que a administração tiver entrando com uma ação de ressarcimento contra a um servidor e esse servidor tiver falecido e essa ação se estender aos seus herdeiros, que foi a pergunta do Davi, ela pode ser estendida? Lembre-se, ela pode ser estendida até o limite do patrimônio transferido, até o limite do seu quinhão hereditário. Como assim, Geraldo? Você pode me explicar melhor? Um exemplo, um servidor tinha 100 mil reais em bens, ou melhor dizendo, 100 mil reais na conta dele. E a administração entrou com uma ação de ressarcimento, esse servidor faleceu, enfim, quando chegou a época da execução, essa ação ela estava em torno de 80 mil reais. A administração poderá adentrar nesse limite desse patrimônio transferido? Ela pode sim, até o limite que foi transferido, até o limite do quinhão hereditário. Então ela poderia cobrar, ela poderia pegar desse patrimônio 80 mil e os outros 20 seriam repartidos entre os herdeiros. Mas se fosse ao contrário, Geraldo, se ele tivesse 80 mil reais e essa ação de ressarcimento fosse de 100 mil reais, ela só cobra até o limite que poderia ter sido transferido, ou seja, ela só pegaria até os 80, que era o total do patrimônio. Tranquilo? Entendeu, Davi? Foi? Diga, Luciana, qual é a sua pergunta? Fala para mim. Professor, quando se dará a investidura? Quando se dará a investidura? Luciana, essa é uma pergunta recorrente em sala de aula e é recorrente através das redes sociais, e-mails. O aluno tem uma dificuldade em compreender isso. Como se dará a investidura? Primeiro, a gente tem que entender como funciona. O servidor, quando ele for aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, ele será nomeado, que é a sua forma de provimento, será nomeado para aquele cargo. Depois que ele foi nomeado, a nomeação é a sua forma de provimento. Uma vez nomeado, ele terá o prazo de 30 dias para firmar o termo de posse. E esse termo de posse, uma vez firmado, este sim configura como o ato de investidura do servidor. Então, a investidura do servidor se dá com o quê? O firmamento, quando ele firmar o termo de posse. Agora, ele firmando o termo de posse, ele terá o prazo de quanto tempo para entrar em exercício? Quanto tempo? O prazo de 15 dias. Gente, para vocês compreenderem de uma vez por todas isso, o servidor que foi nomeado e não firmou o termo de posse, o ato de provimento será tornado sem efeito. Agora, se o servidor firmou o termo de posse, que é o ato que configura a sua investidura, e não entrou em exercício no prazo determinado em lei, que é de 15 dias, nesse caso, o que vai acontecer com o servidor? Nesse caso, que ele já é servidor, que ele já foi investido, ele será exonerado. Daí essa diferença, ok? Diga, João, qual seria a sua pergunta? Fala para mim. Professor, quando acontece a destituição de cargo em comissão? A sua pergunta, ela é excelente. Professor, quando acontece a destituição de cargo em comissão? Por que essa pergunta é excelente? Porque existe um déficit de entendimento no que paira a respeito do cargo em comissão. Porque a gente sabe que ele é declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Se eu posso exonerá-lo à época que eu quiser, por que eu vou destituir? Qual é a diferença de exoneração para destituição? Lembre-se,
a exoneração seria uma mera regularização administrativa de acordo com a sua vontade, no caso, exonerando o servidor ocupante em cargo em comissão. Agora, quando ele pratica algum ato punível, no caso, a título de sanção, aí sim ele será o quê? Destituído do cargo em comissão. Mas quando é que ele poderá ser destituído desse cargo? Entenda, a pessoa que ocupa o cargo em comissão, ela não poderá ela não poderá cometer infrações puníveis com suspensão ou demissão, porque sobre ela não poderá ser aplicado tanto a suspensão quanto a demissão. Nesse caso, se for ocupante de cargo em comissão, aí sim ele será destituído do cargo em comissão, caso ele pratique alguma infração punível com penalidades de suspensão ou demissão. Ficou tranquilo, João? Diga, Davi, qual seria a sua próxima pergunta? Professor, a absolvição na esfera penal sempre influenciará no processo administrativo? Davi, essa pergunta que você está fazendo, ela é recorrente em provas da OAB, em concursos públicos, dúvidas de advogados, dúvidas de servidores. A pergunta é a seguinte: a absolvição em esfera penal sempre influenciará na esfera administrativa? Cuidado. A gente sabe que quando existir absolvição em esfera penal por negativa de autoria ou inexistência do fato, esse processo, essa absolvição no processo penal, irá sim influenciar no processo administrativo. Por quê? Se inexistiu o fato, se não foi aquele, não houve, não aconteceu, a pessoa que está respondendo não foi quem praticou, não teve autoria daquele ato, será absolvido na esfera administrativa. Então, influenciará? Sim. Aí a pergunta do Davi é a seguinte: sempre irá influenciar? Sempre influenciará? A resposta é não. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se ele for absolvido na esfera penal por falta de provas, por exemplo, a absolvição por falta de provas influenciará na esfera administrativa? Não, não influenciará na esfera administrativa. Por quê? Por mais que não se tenha provas suficientes para condená-lo na esfera penal, o processo administrativo vai continuar para saber se de fato houve essa infração disciplinar por parte do servidor. Agora, falando sempre a negativa de autoria e a inexistência do fato irá influenciar para a absolvição do processo administrativo? A resposta também é não. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo de um caso em tela. Um determinado servidor, ele era responsável por salvaguardar determinada área da repartição pública. E, naquele momento, ele decidiu tirar um cochilo, quando, na verdade, ele deveria estar acordado. Ele decidiu tirar um cochilo. Ele deveria estar acordado. Furtaram um determinado bem da administração pública. Nesse caso, ele foi, na esfera penal, declarada negativa de sua autoria, ou até mesmo inexistência do fato. Mas influenciará no processo administrativo? Nesse caso, não, porque persistiu em infração disciplinar. Então, finalizando, quando persistir infração disciplinar, não há de se falar de influência da absolvição em esfera penal, por negativa de autoria ou inexistência do fato, na esfera administrativa. Ou então, quando existir absolvição por falta de provas na esfera penal, não poderá também influenciar na esfera administrativa. Tranquilo, Davi? Diga, Luciana, qual seria a sua próxima dúvida a respeito do tema? Professor, quando e em quais hipóteses é possível pedir a revisão do processo administrativo disciplinar? Perfeito, Luciana. Olha o que ela falou. Quando, quais hipóteses que poderá ser solicitado, pedido, né? Ser feito o pedido de revisão. Entenda, a gente sabe que a lei, quando se trata de recursos, ela trata de vários prazos dentro da Lei 8.112. Só que o pedido de revisão, ele é diferente. Nesse caso, como é que funciona? O pedido de revisão, ela me perguntou quando. Aí eu já digo para ela assim, ó, ele poderá ser solicitado, poderá ser impetrado a qualquer momento. Como assim a qualquer momento? É verdade, não tem prazo estabelecido na Lei 8.112 para intentar esse pedido de revisão. Ele poderá ser intentado a qualquer momento, mas é claro, tem que preencher certos requisitos.
E que requisitos seriam esses? Desde que se tenha provas novas, desconhecidos à época da decisão condenatória e que sejam capazes por si só ou de absolver o servidor ou então de abrandar a penalidade a que ele tenha sido acometido, a que foi aplicada a ele. Então, se eu tenho provas novas, um exemplo, um servidor, ele foi condenado por praticar um determinado ato e foi condenado à demissão. Só que mais à frente, ele teve acesso a pessoas que foram testemunhas oculares, a um circuito interno de televisão que ficou reservado aquilo ali numa mídia, numa fita, e ele teve acesso a isso. E ele comprovou, não era uma prova nova? Sim. Era conhecida a época da decisão condenatória? Não. Mas ela é capaz por si só de comprovar a inocência dele? Ou até mesmo abrandar a penalidade aplicada? Sim. Então, a revisão do processo, ela pode ser intentada a qualquer momento, desde que se tenha provas novas. Lembrando que quando der entrada ao pedido de revisão, será uma nova comissão que irá tratar daquele pedido de revisão. E ela terá um prazo de 60 dias para trabalhar com esse pedido de revisão. Correto? João, e a sua pergunta, qual seria a próxima? A remoção é uma forma de provimento? João, essa sua dúvida aí, ela foi recorrente no ano de 2012 em alguns concursos públicos. E até mesmo na prova da OAB. E a gente viu algumas afirmações, algumas questões, tratando justamente disso, dizendo que a remoção é uma forma de provimento. A remoção, João, ela não é uma forma de provimento. Ela é uma forma de deslocamento, correto? Ela não seria uma forma de provimento. A remoção, no caso, seria o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro. Ok? Então, a remoção seria uma forma de deslocamento e não uma forma de provimento, sendo a forma de provimento, todas elas previstas no artigo 8º da Lei 8.112. Assim, a gente encerra o nosso primeiro bloco de perguntas do Saber Direito Responde. Estamos de volta agora com o Saber Direito Responde. E nós vamos dar continuidade às perguntas acerca da Lei 8.112. E a gente agora inicia com o João. João, qual seria a sua próxima pergunta, sua dúvida a respeito do tema? Professor, existe entendimento pacífico do STF quanto à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vaga indicado no edital? João, existe sim esse posicionamento perante ao STF. E é pacífico esse posicionamento do STF no que tange aos aprovados dentro do número de vagas. Em 2008, o STJ ele tinha pacificado esse entendimento. O aprovado dentro do número de vagas terá direito líquido e certo à nomeação e à posse, o direito subjetivo. O STF, em 2011, ele ratificou esse posicionamento do STJ e ele pacificou, em seu âmbito, esse entendimento de que o aprovado dentro do número de vagas ele possui, sim, direito líquido e certo à nomeação e à posse, direito subjetivo. E ele veio trazendo um pouquinho a mais. Ele veio falando também que, quando a ordem de classificação não for obedecida, o que era uma mera expectativa de direito, converter-se-á a direito líquido e certo à nomeação e à posse. Suponhamos, temos um concurso público que foi para o provimento de 100 vagas. Todos que estão dentro das 100 vagas previstas no edital têm direito líquido e certo à nomeação e à posse. Aqueles do 101 para frente, eles possuem uma mera expectativa de direito. Contudo, a administração pública chamou o 101, o 102, o 103, o 105, o 106, ela pulou o 104. Ou seja, ela não obedeceu à ordem de classificação. Ou seja, ele foi um candidato preterido. Nesse caso, quando a ordem de classificação não for obedecida, quando tiver candidato preterido, o que era uma mera expectativa de direito, converter-se-á em direito líquido e certo à nomeação e à posse. Ok? Diga, Luciana, qual seria a sua próxima pergunta? É possível acumular os adicionais de insalubridade e periculosidade? Perfeito, Luciana. Essa dúvida da Luciana, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Os adicionais de periculosidade e de insalubridade, de acordo com a Lei 8.112, eles são inacumuláveis. Inacumuláveis. Ponto.
a lei é taxativa no que tange a essa acumulação. Contudo, quando se trata de adicional de penosidade, a lei não fala a respeito, Luciana. Quando se trata de adicional de penosidade, que é serviços penosos, um exemplo, os serviços realizados na região fronteiriça, ou então que foram classificados por lei como um serviço penoso. Quando se tratar de adicional por penosidade, este pode se acumular com a insalubridade ou com a periculosidade. Lembrando, periculosidade com insalubridade não se acumulam. Agora, a penosidade com periculosidade pode acumular? Pode. A penosidade com insalubridade eu posso acumular? Posso. Essas seriam as acumulações possíveis. Qual seria a sua pergunta? Professor, qual é a diferença entre a remuneração e o vencimento? Essa pergunta feita por ele, ela tem um entendimento que atrapalha um pouco a você que está estudando. Você pega uma videoaula, você pega uma doutrina, você acaba se confundindo um pouco a respeito disso daí. Porque parte, fala vencimento, vencimentos, o que seria isso? Remuneração. De acordo com a Lei 8.112, o vencimento é a parte básica que será paga como retribuição pelas atribuições do seu cargo. É a parte básica, pagos pela União, no caso do servidor público federal. Já a remuneração é a soma do vencimento mais as vantagens. Vencimento mais vantagens. Aí seria a remuneração. E essa é a diferença, visto que vencimento é a parte básica e a remuneração é o vencimento mais as vantagens. Já que a gente está falando sobre o tema, a gente aproveita e fala, e quais seriam as vantagens? Como é que eu lembro das vantagens? As vantagens, elas são as gratificações, os adicionais. Isso é de acordo com a Lei 8.112. A gente sabe que algumas doutrinas entendem que as indenizações também fazem parte dos adicionais. As indenizações, elas fazem parte das vantagens. Contudo, não vão integrar a título nenhum de cálculo na administração pública. Para provento, pensão, aposentadoria, elas não são computadas. Somente as gratificações e os adicionais de caráter permanente. Então, lembrando, vencimento, parte básica, pago pelos cofres públicos, pela União. E as vantagens? As vantagens são, e a remuneração, perdão, é o vencimento mais vantagens. O que seriam as vantagens? Gratificações, adicionais e indenizações. Lembrando, pelo recurso mnemônico, indenizações a gente lembra de data, diárias, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. Tranquilo? Qual seria a sua pergunta, querida? O que se classifica como forma de vacância e provimento ao mesmo tempo? O que se classificaria como forma de vacância e provimento ao mesmo tempo? Geraldo, como vai prover, como é que vai vagar ao mesmo tempo? Como funciona isso? Para poder a gente afastar essa dúvida. O que se classifica, né? Porque forma de provimento é uma coisa, forma de vacância é outra. Contudo, tem duas possibilidades que se enquadram tanto dentre as formas de provimento quanto as formas de vacância. E seriam a promoção e a readaptação. Como assim, professor? A promoção e a readaptação. A promoção é quando o servidor é promovido à classe superior à que ele atualmente ocupa, contando o seu exercício do novo patamar que ele ocupa. Então, o patamar abaixo, a classe abaixo a qual ele ocupava, ela ficou vaga e ele foi promovido, correto? Então, vagou e foi provido. Nesse caso, forma de vacância e de provimento ao mesmo tempo. Já a readaptação seria a mesma coisa, porque o que consiste a readaptação? É quando o servidor for acometido de alguma lesão física ou psíquica que impediu ou que está atrapalhando dele desenvolver as atribuições do cargo que ele atualmente ocupa. Um exemplo, um digitador sofreu LER e ele vai continuar como digitador? Não, ele vai ser provido em um outro cargo, ele vai ser o quê? Readaptado. Então, ele vai ser provido em outro cargo, mas o cargo que ele ocupa será o quê? Ficará vago. Então, a readaptação também é uma forma de provimento e de vacância de maneira consecutiva, respectivamente. Ok? Diga, João, e a sua próxima pergunta? Professor, na reintegração, o que acontece com o eventual ocupante? Na reintegração, o que acontece com o eventual ocupante?
Essa é a dúvida do João. Vamos lá, para vocês entenderem. A reintegração é uma forma de provimento? Sim, é quando o servidor ele conseguiu anular a decisão que o demitiu. E essa anulação, ela tanto pode ser dada através de decisão administrativa ou através de decisão judicial. E uma vez anulado, a anulação dos atos administrativos operam com efeitos ex tunc, ou seja, tem retroatividade. Elas vão retroagir até a data em que aquele ato foi praticado. Suponhamos que o servidor já esteja 5 anos fora da administração pública e ele consiga a sua reintegração. Tudo que ele deveria receber como se estivesse em efetivo exercício nesse prazo de 5 anos, terço de férias, os aumentos da sua remuneração, tudo isso ele vai perceber, tudo isso. Então, a reintegração gera indenização. Contudo, quando ele foi demitido, a demissão é uma forma de vacância. E se é uma forma de vacância, esse cargo estava vago. E uma pessoa fez um concurso público e ocupou esse cargo. Aí eu te digo, quando ele foi reintegrado, o cara que passou para esse concurso público e está ocupando esse cargo, ele é o eventual ocupante. Indaga-se, ele é estável? Se é estável, ele será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Ou seja, somente se ele ocupava cargo anterior a este na administração pública. Se ele, entenda só, se ele ocupava outro cargo, ele será reconduzido. Caso ele não ocupasse outro cargo, ele será o quê? Aproveitado. Ele será aproveitado em outro cargo vago. Geraldo, não ocupava nenhum outro cargo. Não existe cargo vago. O que vai acontecer com ele? Ele será o quê? Posto em disponibilidade. E essa disponibilidade, ele ficar em casa, na boa, sem trabalhar, recebendo, proporcional ao tempo de contribuição. Então, o que poderá acontecer com o eventual ocupante? Ele será o quê? Reconduzido, será aproveitado ou será posto em disponibilidade, caso ele seja estável. A doutrina majoritária já faz o entendimento de que, caso ele não seja estável, ele será o quê? Exonerado por parte da administração pública. Ok? Sua próxima pergunta. Professor, como se dá o afastamento para o estudo ou missão no exterior? Isso é uma pergunta que é simples de se responder, mas ela acaba tendo essa dificuldadezinha. O afastamento para estudo ou missão no exterior, ele poderá ser concedido ao servidor para estudo ou missão no exterior pelo prazo de até 4 anos. Até 4 anos. Contudo, o que a gente tem que lembrar e a gente tem que perceber com relação a isso é o seguinte, que o período em que se deu esse afastamento, quando ele retornar à ativa, ele deve ficar pelo prazo igual ao que se deu o afastamento, sem pedir exoneração, né? Sem ter a exoneração a pedido, ou sem licença para tratos de interesses particulares. Mas aí eu te falo, ele fica impedido de pedir essas licenças? Impedido não, ele pode até solicitar, mas ele deverá ressarcir a administração pública com os gastos havidos em decorrência do seu afastamento. Esse foi o Saber Direito Responde a respeito da Lei 8.112. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. As perguntas de vocês foram extremamente pertinentes e difíceis, tanto de serem respondidas, até mesmo de compreensão, analisando o texto da lei, a letra fria da lei. Eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a audiência de vocês que estão em casa nos assistindo e te convido a estar sempre assistindo o programa Saber Direito. Esse foi o Saber Direito Responde, foi o professor Geraldo Neto e a gente encerra por aqui. Até logo. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br.